Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Que a paz esteja com todos, queridos amigos, amigas e os meus pares aqui. Hoje eu vou retomar um pouquinho do que eu falei na última vez e ampliar um pouco o cenário. Então eu até toquei o gongo para vocês, né, na última vez que eu estive aqui, para vocês observarem o som se propagando, até sumir aos nossos ouvidos. Mas ele não some totalmente, é que os nossos ouvidos são muito matéria densa. Só ouve barulho denso. Barulho sutil, assim, já num outro nível vibratório, a gente já não ouve, né? Porque o nosso ouvido é ainda muito precário. A não ser quem tem percepção extrasensorial, né? Os nossos médiuns, pessoas assim. Muito bem. A vibração é o nosso instrumento de trabalho aqui no centro. Tá? É um centro de irradiação mental, porque você pensa, e esse pensamento já vai começando a formar uma onda. Aí você imprime nesse pensamento o teu sentimento. Se ele for um sentimento bondoso, a vibração tem uma natureza de alta frequência, que é aquela que é luminosa, que é boa para todos nós, tal, e para o próximo. Se a gente começa a pensar coisa ruim, acontece a vibração ficar densa, ficar lenta, ficar assim opaca, né? A pessoa que pode ver uma forma mental, vê uma coisa opaca, uma coisa cinzenta e não luminosa, né? E isso se aplica à nossa aura, né? Quando você emite esse pensamento bom, a sua aura se amplia, né? Isso vai longe, porque vibra, né? E tem o detalhe do bumerangue, né? Que eu falei para vocês, acho que é brinquedo na Austrália, né? Não sei se eles levam a sério o bumerangue, mas é assim, é um negócio que você joga, ele vai, depois ele volta sozinho para sua mão. É impressionante, né? O meu avô, o seu Nelo, falava do bumerangue. Ele falava: você joga o pensamento, ele volta. Só que quando ele volta agregando os semelhantes. E quando chega, está deprimido, vai ter mais depressão. Está ansioso, vai ter mais ansiedade. E aí quebrar esse ciclo é muito importante, que é o que nós fazemos aqui. Por isso que eu quero explicar bem o trabalho que a gente faz aqui. Por que a gente não pode conservar um pouco o que a gente consegue aqui lá, levando para lá, para a nossa vida prática? Né? Porque às vezes, até essa palavra prática é muito significativa. Porque o seu Nelo, quando fazia irradiação, ele falava que a primeira parte, né, que é essa palestra, ele chamava de prática, que é uma palavra usada na Índia. Na Índia que se usa a palavra prática, assim, o sadhana, né, da pessoa. A pessoa tem um caminho e ela vai praticando para chegar. Então, ele falava prática. Acredito que o nosso guia hindu, né, tenha transmitido para ele essa diretriz. Então, a prática para mim é assim: vamos praticar.
Não adianta eu vir aqui pegar escrituras secretas, não sei de quem, dos Rosa Cruzes, dos Templários, sei lá quem. Trago aqui e conto para vocês. Vocês vão fazer o que com isso? Ah, que bacana, eu gosto de história. Eu mesmo gosto, eu procuro essas coisas. Só que não tem praticidade nenhuma. Porque tem coisa que é pura ilusão, pura invenção. É interessante saber, né? Porque são coisas históricas, mas é tanta invenção ali em cima. Mas o que tem de prático mesmo? Prático é você cuidar dos seus pensamentos. Isso é que é o prático. E como é que é o nosso corpo? O nosso corpo é uma usina de hormônios. E nós temos que ter esse conhecimento e esse domínio. Os hindus que dão muito essas instruções de domínio, né? O domínio do prana, que é o pranayama. O que é isso? Dominar a respiração. O domínio aí não é assim como a gente pensa, uma coisa de tirânica, a minha respiração vai ter que ser assim. Não, não é isso. É você aplicar técnicas para você conseguir um estado mental melhor. Certo? Então, trabalha os nossos hormônios, essa respiração. E dentro do hinduísmo é o pranayama, né, da yoga e tal. E entre os budistas, que nos trouxeram também muita coisa boa nessa área, né, da prática, eles falam que a respiração, até eles aliviam um pouco, eles falam, não é dominar a respiração, é simplesmente tomar consciência. É um pouco diferente. Então, por isso que tem foi muito aceita a meditação atualmente. Facilitou, né? Porque quando a gente fazia a respiração yoga, já era com regras. Agora, a respiração do mindfulness, né? Dessa meditação consciência plena, é só observar a respiração como ela estiver. Por quê? E eu vou entrar um pouquinho mais nesse aspecto, porque o objetivo dessa respiração é uma coisa que os médicos aderiram. Né? O Dr. Kabat-Zinn, que está há mais de 30 anos lá pesquisando, ele começou a usar essa técnica, não cheia de regras, essa técnica de tomar consciência da respiração e ir acalmando o corpo. E ele fez pesquisas em torno de ansiedade, teve uma queda assim muito forte dos clientes dele que praticaram e tinham ansiedade, e como fala de pessoa que engorda, obesidade. Obesidade também, porque agora vocês vão entender um pouco por quê. Porque trabalhar a mente no sentido de nos dar consciência da nossa respiração, desenvolve a concentração da gente. O objeto de concentração vai ser a respiração. E conforme você vai tendo como objeto a respiração, ela vai praticamente, assim, aos poucos, por ela mesma, pelo próprio fluxo, acalmando. É só você prestando atenção. Então, os outros pensamentos, procura tirar do cenário. A gente, às vezes, está pensando respiração, 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 e entra um pensamento. Onde que eu guardei tal coisa mesmo que eu preciso levar não sei onde? Aí você fala, dá licença, agora não. Seja assim bondoso, não faz repressão, porque o pensamento não gosta de repressão. Ele volta. Quando você reprime, não quero, aí que ele vem. Ele vem e você não quer, ele vem. Quando você fala, agora não, daqui a pouco eu cuido disso, e cuide, né? Compra a palavra também. O que é daqui a pouco eu cuido disso? É assim, uma hora eu vou me colocar num lugar mais tranquilo, isolado, vou respirar. Quando eu estiver bem tranquilo, eu vou pôr em pauta esse problema. Eu coloco. Tomo consciência do problema, né? Eu fico irritado com tal coisa e acabei brigando por causa disso e tal. Aí você começa a se perguntar sinceramente, não tem ninguém olhando. É aquele lugar que Jesus fala, né?
o aposento que você senta, que é você com ele, com Deus. Aí você fala, o que me incomoda tanto nisso? Meu Deus, por que eu fico irritado? Por que eu quero socar a pessoa que faz isso? Por que, meu Deus? Aí você fica ali, eu preciso descobrir, será que é isso? Será que é aquilo? E como você está tranquilo, os seus hormônios estão acomodados, em vez de você estar cheio de adrenalina, você está com um hormônio mais assim da serotonina, digamos assim, ou a ocitocina, que é melhor ainda, que é o hormônio do sentimento de amor. Se você consegue olhar com amor aquela pessoa que você está irritado, você percebe na hora o que é. Porque o amor é uma porta, ela abre o coração da gente e do outro, né? Então, esse é o momento de você dar satisfação para o seu pensamento, né? Você fala assim, não, eu vou cuidar de você, na hora certa. Mas agora eu estou tomando consciência, me acalmando, estou na minha prática de meditação, consciência plena. O que quer dizer consciência plena? Consciência de absolutamente tudo. Não é assim, mas isso aqui eu não gosto, não vou pensar. Você está na natureza, está lindo, maravilhoso. Aí começa uma ventania, você fala, ai meu Deus do céu, que chata essa ventania. Não. Para a meditação consciência plena seja bem-vinda, ventania. Estava mesmo muito calor, eu estava precisando ser refrescado aqui. Você entender a vida como coisas necessárias que acontecem. Não é a tragédia, não é castigo, não é nada disso. É que a gente está num mundo enorme, nós somos um grão de areia nesse mundo, então a gente não pode querer que tudo aconteça do jeitinho que a gente quer. Porque tem milhares de formas, pensamentos, pessoas agindo, pessoas falando, pessoas fazendo. Você pode, quando muito, cuidar de si mesmo. Então, quando você está no consciência plena, essa posição está me dando uma dor nas costas, põe um travesseirinho ou costas. Está doendo, mas eu vou ajudar você, para você me ajudar. Põe assim, sabe? Sem revolta. Não é aquela coisa, essa dor nas costas. Se eu não tivesse essa dor nas costas, eu faria mais a meditação. Ou se não, gente, não pare esses pensamentos, não aguento mais, eu quero dominar, não é assim. Não pode ter esse tipo de reação. Sabe por quê? Não é pecado, nada disso. É que não funciona, entende? Quanto mais você vai contra, mais o nosso cérebro dá o retorno, assim, não sei por quê. E quando você encara assim, você tá com uma dorzinha, peraí, deixa eu pôr põe, agora eu estou bem e tal. Mas você percebeu a dor, porque não é ignorar a dor, não é ignorar a raiva, não é ignorar, é você tomar consciência e cuidar. Se naquela hora o que você quer é só meditar, treinar a meditação, né? Porque é importante, vou explicar por quê também. Aí você pega e receba acolhedora, acolha o ambiente ventando, chovendo, o que estiver acontecendo, barulho, né? Tem gente que fala, não consigo meditar porque é muito barulhento onde eu estou. Mas se você persistir, o barulho desaparece, fica no fundo, que você acaba sem querer ignorando ele. Então, tudo é uma questão de não encarar como obstáculo, como uma coisa que irrita. Vamos trabalhar isso, tá? Isso é o que o Gionello fez quando ele colocou aquela frase, superar as imperfeições. A raiva, o ciúme, é assim, é respirando, não deixando a adrenalina tomar conta do sangue, falar em físico mesmo o negócio. Toma conta do sangue, o que acontece? Batimentos cardíacos acelerados, respiração presa no peito, digestão meio bloqueada. Experimenta brigar na hora do almoço, que você vê que aquela digestão já começa. E outras coisas, cada um tem seu ponto fraco, né? Então, essa questão de você estar sempre
dominando tudo isso através da respiração, não tem outra saída, gente. Olha, eu tô aqui nessa casa desde que eu nasci, eu amo tudo que dá, mas só depois que eu respirei, que a respiração me mostrou o valor dela, é que eu consegui superar bastante coisa, gente, bastante mesmo, que antes era difícil, sabe? E então eu acho que isso aí é uma ferramenta muito boa. Bom, aí você está cuidando do seu bem-estar, para se dar bem com as pessoas, né, para tudo isso. Outra coisa importante é um lado um pouquinho mais pro lado mais esotérico, aí, vamos dizer, do yoga, da filosofia hindu. O ar, ele tem toda uma composição química, H2O. Mas para os hindus, que têm uma sabedoria de 5.000 anos, a gente tem que respeitar que muita coisa que a gente faz de espiritualidade vem de lá. O que acontece? Eles chamam de prana, uma energia que entra no corpo da gente, basicamente pelo ar. Pode entrar pela água, mas se for a água da fonte, não a água que está armazenada lá no... Entendeu? Ou você fluidifica para fazer, para ter... Pranifica, né? No caso, o fluido é o prana. A comida, se ela for natural, se ela não tiver já contaminada com transporte. Então, é bom a gente garantir no ar, porque na água e no alimento fica mais difícil um pouco. Então, quando você pratica a meditação simplesmente para dar um bem-estar, você, junto com o ar, todo aquele processo de calma e tal, vem o prana. E o prana cura, é a energia da cura, né? E se você aprofundar um pouco, você chega na concentração do prana em determinado ponto do seu corpo, se você quiser. Eu estou com dor de estômago. Respira e faz com que o prana vá chegando no seu estômago. Fica lá, 5, 10 minutos, gente, porque nós não somos Jesus. Jesus punha a mão e curava na hora, certo? Nós temos que nos esforçar um pouquinho mais. Muito bem. Esse prana, você pode também ajudar uma pessoa, uma criança que está chorando, que está com uma dor. Porque quando você mentaliza que esse prana vem para as suas mãos para você ajudar, você já está despertando dentro de você aquele hormônio do amor, né? Da ocitocina. É o amor que faz o leite da mãe sair do seio para amamentar o filho. Quando tem deficiência desse hormônio, a pessoa fala, eu não tenho, tá nervosa, tá com dor, tá com não sei o que, não vem o leite. Mas aí o médico agora eles dão, né? Um hormôniozinho lá já... Exatamente. Que bom que descobriram isso, né? Mas a gente todos tem, homem, mulher, é o do amor. Então, quando você está colocando aquele prana, né, numa criança, num animalzinho que esteja sofrendo, natureza, gente, nós não somos separados da natureza. Nós temos um defeito grave de achar que a humanidade é o máximo. Mas não é. No planeta tem todo o reino animal, vegetal, que é maravilhoso, que é vida também, que a gente tem que respeitar. Muito bem, então você, nesse ponto, você já está fazendo uma concentração. Você está conseguindo transferir energia para alguma coisa. É aí que entra rapidamente o que eu vou falar, que eu não quero demorar muito, que é o seguinte, na primeira parte da nossa sessão, a gente faz dessas instruções, digamos assim, essas práticas. Na segunda, ela também tem 3 partes, né? Tem a parte que você doa. Então, você precisa estar preparado para doar. Por isso que tem que estar, sabe, respirando tranquilamente, buscando levantar aquele hormônio do amor ao próximo, mesmo se o próximo está longe, ou se o próximo é, desculpa, uma pessoa que você... Nossa, você não ficaria perto, mas não precisa também ficar, vibra, até que um dia você abraça essa pessoa, entendeu? É esse o ponto. O amor é uma construção, porque senão a gente vai gostar só de quem a gente...
Acontece. Eu tenho vários exemplos e um é de perdão assim vital assim na minha vida. Que eu fiz um perdão assim numa dessas mentalizações, um perdão que, olha, eu nunca pensei que eu fosse conseguir. Um dia eu conto, tá? Então, o que acontece? Você precisa trabalhar o amor. Então, durante o trabalho do centro, a gente vibra para esse, vibra para aquele, vibra para o outro. E isso vai despertando na gente aquela vontade de ajudar, mesmo aquele mendigo que está ali na rua, mesmo aquele criminoso que está na cadeia, sabe? Você começa... E tanto que o Seu Nelo, quando a pessoa vinha pela primeira vez, Seu Nelo, quero falar com o senhor, eu estou com um problema, posso contar para o senhor meu problema? Ele falava, entra, trabalhe, depois nós conversamos. Porque a primeira coisa que ele queria era que a pessoa visse que está cheio de gente sofrendo, que ela não é a única sofredora do mundo, certo? Então, entre, trabalhe, depois nós conversamos. Só que depois não tinha conversa, porque ele já sabia o que era. A pessoa sentava. Ele falava, olha, minha filha, não se preocupa, que é isso. Ele era rápido. E as pessoas querem resultado imediato. Também não pode, gente. Também depende muito. Olha, Jesus curava imediatamente. Mas ele era único com o Pai. Nós não somos ainda. Nós estamos caminhando ali, né? E tem coisas que a gente consegue, gente. Consegue. Olha, a mãe aplaca o choro do filho sem dar o remédio, só de acolher. A criança para de chorar, mesmo com dor, se ela sentir aquele apoio. Depois é que vai ver. Está doendo aqui, está doendo aí, tá doendo. Porque é uma coisa muito intensa essa energia amorosa, né? E a gente precisa desenvolver, gente, porque no mundo está cheio de gente que a gente não gostaria de ter sentimento de amor, a gente quer ver longe, mas não é assim. Pela espiritualidade não é. São Francisco de Assis. Pronto. Vamos saber, aprofunda na vida dele, que para mim ele é o segundo Cristo, porque ele fez tudo que Jesus mandava, tanto que ninguém entendeu ele. Ele foi morrer numa caverna sozinho, porque a ordem dele já estava uma ostentação só, como era o caso da igreja na época, né? E ele não queria aquilo, né? Porque ele ia onde? Ele ia onde tinha leproso, ele ia onde tinha o doente, ele ia amor daquele assim que, sabe, não precisa treinar, já vem. A gente precisa treinar. Muito bem, agora a nossa segunda parte, quadro mental. O quadro mental é vital, gente. É vital. Vocês conhecem a Provida? A Provida tem o quadro tela mental, uma coisa assim. E é uma coisa que foi aprendida aqui nessa casa, gente. Desculpa a sinceridade. Porque o fundador da Provida, ele era nosso aqui, neto de uma pessoa que vinha aqui há muitos anos, né? E ele fazia novena junto aqui no centro, tudo, para se tornar médico, sabe, estava na juventude e tal. Depois, quando ele fundou a Provida, ele aplicou aquilo. Tanto que tem gente que é apaixonada pela Provida, porque ajuda muitas pessoas mesmo. Porque ensina como fazer, né? Então, o que acontece? O quadro mental é uma mentalização do que você precisa para a sua vida prática, para a sua vida de encarnação aqui na Terra. Uma cura, às vezes um casamento, às vezes uma reconciliação, às vezes qualquer outra coisa. Emprego, casa própria, tarará. Então, é você que faz. É você que começa. Você coloca no quadro mental como se fosse uma grande tela com tudo que você precisa, junto com as outras pessoas. Um filmão assim, né? E vai fazendo, alimentando aquela imagem. Conforme você alimenta a imagem e participa dela, como se você já tivesse realizado, e você afirmar na positividade, já estou morando nessa casa, já estou nesse emprego. Acontece um processo dentro de nós. Como é esse processo? O cérebro, agora com a neurociência, descobriu-se que o cérebro, ele se modifica. Antigamente falava, perdeu uma parte do cérebro, acabou. Agora não é mais.
perdeu uma parte do cérebro, treina a outra que ela assume a função. E às vezes, outra coisa muito importante da neurociências é essa que eu vou falar agora. O que você pensa, o cérebro não distingue se é uma realidade material como essa mesa ou se é simplesmente um pensamento. O cérebro entende que é a mesma coisa. Então, quando você mentaliza já realizado, já concretizou para o cérebro. Então, dentro da nossa esfera de energia, você já vai criando uma preparação para aquilo chegar. É uma coisa que vem, o cérebro já entendeu que aquela é a verdade, e aí começa a chegar. Aí aparece a pessoa que recomenda isso, aparece um não sei o quê, né? E a coisa vai encaixando, você chega naquilo, né? Então, é uma técnica também, e exige concentração. Só para eu encerrar, por isso que eu quero falar da concentração. Você treinar todos os dias, fazer a concentração da mente, ajuda em todo o resto. No relacionamento, nas realizações através da nossa concentração mental. Essa concentração é necessária. A gente não pode querer fazer só naquela horinha. Tanto que o Sr. Nelo falava, pegue 3 vezes ao dia um pouquinho de água e mentalize o seu quadro mental. Ele sabia que essa constância ia dando consistência para a coisa acontecer. Só que ele não conhecia a neurociência, ele conhecia a espiritualidade que, né, sabe disso há muito mais milênios do que nós agora. Muito bem, então, vamos treinar um pouquinho tudo isso, gente. Ter um momento do dia de respirar conscientemente, de superar os problemas de raiva, de rancor, cuidar, né? Estou cuidando de você, minha raivinha. Tem um monge, o Tirahã, fala assim, raiva, você que você está aí, raiva, eu sei, ela é minha, fui eu que senti, mas só que agora eu vou cuidar de você, mas não agora, porque agora agora daqui a pouco você vai lá e cuida dessa raiva. Eu vou ensinar como faz depois, tá? Tem várias formas assim da gente fazer a meditação. Não é nada mágico, é tudo pelo nosso pensamento, pela nossa força. Então vamos treinar. É a prática diária, certo? Era isso que eu queria falar para vocês. A outra parte, que é do passe magnético, do agradecimento, eu falo na próxima vez, porque eu quero deixar o nosso trabalho bem nítido, assim, do que a gente faz aqui. Que a gente está há mais de 80 anos nessa casa fazendo e beneficiamos centenas e centenas de pessoas, ou presentes aqui ou à distância. Tá certo? Paz com todos e vamos para o nosso segundo momento. Bom, gente, então vamos lá, fazendo o nosso trabalho espiritual. Vamos então sentar com a coluna alinhadinha. Isso é importante. Com a coluna alinhada, a gente dobra um pouquinho a lombar assim, sabe? Senta bem assim. A cabeça no prolongamento da coluna, porque todo o nosso fluxo de energia é pela coluna, né? Onde estão os chakras, se localizam e tudo. E vamos respirar com calma, profundamente, observando apenas a respiração. Desde o momento em que o ar entra nas nossas narinas, se você conseguir acompanhar o fluxo da entrada até onde der, e o fluxo da saída desse ar. Vá fazendo várias respirações e vá trazendo a sua mente para este local, para o seu corpo sentado nesta cadeira, neste local. É trazer a sua presença, sem distrações,
você integralmente dedicado, dedicada ao trabalho espiritual. Pensamentos que não são deste exato momento ficam em suspenso para você resolver depois. Agora é a concentração total no seu corpo, no ambiente onde estamos reunidos. É uma reunião poderosa porque as mentes se fortalecem ao juntar com outras mentes. E vamos iniciando a transmissão dos nossos pensamentos, a irradiação dos nossos pensamentos. Vamos pedir a presença dos guias de luz fundadores desta casa e todos os demais espíritos que podem nos conduzir, nos ajudar, nos orientar, conduzir nossas vibrações em prol do nosso próximo. Vamos saudar em especial Seu Nelo, Frei Rogério Vilares, Dr. Silvio de Campos, amigo da Índia, esses precursores que trouxeram todos os demais. Entregar-lhes a condução do trabalho. Vamos vibrar a saúde para o nosso corpo e a paz para o nosso espírito, para que possamos ser instrumentos úteis na prática do bem. É de nossa responsabilidade cuidar de nós mesmos para termos condições de doar de nós para o próximo. Vibremos. Vamos agora saudar o Criador em todos os seres e em todos os seres e em todo este vasto universo, com tantas moradas. Vamos saudar o Criador e enviarmos do fundo do nosso coração a nossa vibração de harmonia, paz, amor incondicional, verdade e justiça para todos os seres, principalmente do nosso planeta Terra, que é o nosso lar neste vasto universo. Vamos vibrar para esta casa, para que ela se mantenha por muitas e muitas décadas. E vamos vibrar para todos os que contribuem para a existência desta casa, fazendo seus trabalhos espirituais aqui neste local, ajudando-nos a manter toda a estrutura. E vamos estender essa vibração aos parentes de todas essas pessoas, como uma proteção, que é um sinal muito bom que recebemos do cosmos quando nos abraçamos uma boa causa e nos dedicamos. Que sejam todos abençoados e suas famílias.
Muitas são as carências neste país, nesta cidade, neste planeta. Então vamos colocar o nosso coração para vibrar para todas as pessoas que estão em estado de abandono de alguma forma. Aqueles que estão em momentos de guerra, refúgio das próprias casas, largando tudo, vendo tudo destruído. Vamos mentalizar essas pessoas sendo acolhidas, recolocadas, solucionando os seus problemas. Nós temos sempre que mentalizar soluções. Aqueles que estão muito abatidos socialmente, muito sem recursos, vamos mentalizar essas pessoas sendo acolhidas, atendidas pela responsabilidade de projetos que visem essa elevação, essa promoção humana. Em especial as crianças que estejam em abandono, vamos mentalizá-las acolhidas por famílias substitutas ou dentro das suas próprias famílias. Porque existe também o abandono emocional, que nós precisamos vibrar para que não ocorra. O mesmo para os idosos, acolhimento nas suas famílias prioritariamente, ou em lares especiais que cuidem da sua saúde com mais atenção necessária em certas fases da vida, mas que todos tenham acolhimento, sejam tratados, se sintam felizes, acolhidos. Muitas são essas carências. E nós enviamos então a nossa vibração, saindo daqui, do coração de cada um de nós, e se expandindo, procurando a favorecer, procurando fortalecer todas as iniciativas de soluções para todas essas carências que existem no mundo. Vamos mentalizar as consciências daqueles que têm a responsabilidade nesses cuidados daqueles que precisam de auxílio. Governantes, líderes religiosos. Que seja despertada a verdade e o amor verdadeiro nesses corações. Muitos são os que nos procuram para tratar de problemas de saúde. Temos nomes sobre esta mesa. Temos também uma lista de nomes que nos chega no nosso grupo na internet, que são mais de 500 pessoas que já nos enviaram seus nomes e que já se curaram ou estão em processo de tratamento com a nossa vibração e o acolhimento da corrente espiritual desta casa. Para todos eles, que nossa vibração vá nesse momento e vá se expandindo e acolhendo quem está doente em suas casas, quem está em hospitais, UTIs, clínicas, sanatórios, clínicas de dependência química, em todos os lugares onde a energia de cura é necessária, que a divina espiritualidade conduza esse fluxo que emana de nós todos e que todos recebam alívio e cura.
Vamos agora pensar na nossa família, nos nossos entes queridos. Vamos fazer vibrações de saúde, que sejam alegres, felizes, realizem seus projetos de vida. Que sejam essas pessoas seu companheiro, companheira de vida, como casal. Vamos envolver nossos filhos, um a um, procurando mentalizá-los, desabrochando em todas as suas potencialidades, mentalizar nossos netos, quem quiser agregar as crianças da família, para que haja um desabrochar e uma realização em todos os setores da vida, para que sejam pessoas do bem, realizadores, doadores, instrumentos úteis na prática do bem. Todos aqueles que são queridos, nossos pais, se estão no mundo da matéria, vamos acolher, dar amor, torná-los felizes. Se estiver no mundo espiritual, vamos mentalizá-los acolhidos, trabalhando na sua espiritualidade, na elevação, na luz. Se puderem nos ajudar, se tiverem condições, será muito bem-vinda essa ajuda. A todos os nossos entes queridos, vibremos amor, muito amor. Vamos agora vibrar para o nosso lar. Vamos fazer uma visita ao nosso lar. E nessa visita vamos mentalizar o nosso lar liberto de toda e qualquer vibração desarmônica. Uma luz branca que vai purificando tudo, purificando as mentes de quem lá reside, fazendo com que seja o amor e a harmonia a tônica de todos que ali convivem. E que o nosso lar seja de muito conforto, seja de fartura, seja de beleza. Deus deseja isso para nós. Se Ele faz tão bela a natureza, com tantas flores maravilhosas, árvores maravilhosas, floridas, belíssimas, por que não o nosso lar? É da vontade de Deus que tenhamos beleza, fartura no nosso lar, harmonia. Mentalizemos o nosso lar protegido pela divina espiritualidade. Nosso lugar de trabalho ou lugar de trabalho de quem sustenta o lar. Vamos mentalizar também a purificação do ambiente com uma luz branca purificadora que elimina aquelas energias de competição, de inveja, de falta de ética e etc., que às vezes vigora no ambiente de trabalho. Vamos tirar tudo isso, fazer com que essa luz liberte o ambiente de todas essas influências e que todas as pessoas lá nesse local tenham, de dentro para fora, da sua centelha divina para o ambiente, um movimento de colaboração, solidariedade, desejo profundo de sucesso, de progresso para todos. Protegido e próspero é o nosso trabalho. Chegou o momento agora de trabalharmos com aquilo que precisamos no momento, na nossa vida. A hora de fazermos a mentalização, nosso quadro mental perfeito daquilo que você está precisando. Vamos lá. Mentalizando o que você precisa numa grande tela, você junto, participando, tudo realizado, tudo em perfeita harmonia ali, naquele quadro. Aí, nesse quadro. E aí vocês vão
alimentar este quadro com sentimentos de alegria, de bondade, de gentileza. Em tudo que você está vendo, transpareça essas boas vibrações de fé, na sua força de criar, porque somos co-criadores. Nós participamos da criação de Deus. E a divina espiritualidade vai nos ajudar, enviando energias que fortaleçam essa imagem mental, para que ela possa se concretizar. Vamos então, vou deixá-los montando todo esse quadro, penetrando dentro dele e vendo o seu pedido realizado. Vamos lá? Está pronto o seu quadro mental? Sinta agora profunda gratidão por sua realização. Confirmo a realização de todos os pedidos justos e honestos, aqui mentalizados. Assim, da forma que você concebeu, ou de forma ainda mais perfeita, como só Deus, nosso Pai, pode conceber. Que assim seja.
Passamos agora ao passe magnético e espiritual. Mantenham a coluna alinhada para receber da divina espiritualidade não só toda a energia que você direcionou ao próximo, com amor, com dedicação, mas muito mais. Porque assim é a lei. A lei é próspera. Você dá de si, recebe muito mais do que deu. E é isso que vai se processar neste momento no seu corpo físico, no seu corpo astral, na sua mente, no seu espírito. Recebam da divina espiritualidade, que comanda o trabalho aqui realizado neste momento. Receba o passe magnético e espiritual. Energizados, vitalizados, curados. Protegidos, levando desta casa tudo o que aqui vieram buscar. Que assim seja. Vamos então, retomando a consciência do ambiente aqui, do nosso corpo. Respire bem profundamente e vá lentamente retornando para ouvirmos o nosso hino e encerrarmos esse trabalho. Filhos de Brahma Supremo, que na terra Deus nos provém, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, sublime dever nos reúne, neste templo mansão do Senhor. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos quando a alma se rebola liberta da ilusão.
Encerramos o trabalho, agradecendo a divina espiritualidade pela presença espiritual aqui, dos nossos grandes amigos que estão sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. Agradecemos imensamente. Agradecemos a Jesus de Nazaré, aquele que deixou os ensinamentos mais puros de amor. E a Deus, nosso Pai, Criador. Gratos somos. Em nome de Deus, nosso Pai, e da divina espiritualidade, encerro esse trabalho.